Partiu Granada! A gente está em frente à catedral. Arrumamos na sorte uma mesa vazia. Vamos comer aqui. Uma orquestra ali. Olha a catedral, cara. O que você acha disso, moto amigo? Seja bem-vindo à expedição Planeta Terra de Moto. Uma aventura real em 2 rodas. Objetivo: explorar todos os cantos da Terra. Meu nome é Rodrigo Azevedo e esse é o Eu e Minha Moto. Já desvendamos todos os países das Américas, passando por alguns dos lugares mais espetaculares. Estradas, montanhas, mares e ar. Calor, frio, sol e chuva. 3 continentes, 15 países e 65 mil quilômetros rodados. Vamos percorrer o planeta inteiro e agora vamos juntos para o velho mundo. Temos muito pela frente, por isso, bora rodar enquanto a gente ainda pode rodar. Bom dia, moto amigo, acordamos aqui em Granada, vamos dar uma explorada. Hoje ainda a gente vai em Alhambra, que é o ponto turístico mais visitado de toda a Europa, é o que dizem. Inclusive, para você poder visitar, você tem que comprar e entrar numa fila, cara. A gente conseguiu meio que no câmbio negro, mas vamos lá, vou mostrar para vocês. Ontem a gente viu a catedral aqui de Granada de noite, né? Rolando aquele concerto musical incrível. Vamos dar uma entrada agora e dar uma conferida nela por dentro. A catedral foi construída no século XV. Caraca, cara, olha isso. Olha essas colunas e o tamanho desse altar. Moto amigo, a Catedral de Granada, a sua construção teve início em 1523. O Brasil tinha acabado de ser descoberto e o rei, né, Carlos V, mandou construir essa catedral aqui em Granada por conta do retorno do cristianismo. Olha só isso, cara. Fala sério, meu. Olha isso. Coisa de doido, cara. Impressionante, meu irmão. Isso foi muito grande. Aqui, não sei se dá pra ter noção aqui no celular, aqui na câmera, mas isso deve ter uns 15 a 20 metros de altura, tá? É muito grande. Realmente magnífica. E tudo que está aqui, o Alonso, que foi o criador, um artista chamado Alonso, conta uma história de devoção à Virgem Maria. Ao redor da catedral são diversas dessas capelas, cada uma obra de arte diferente. Olha essa. Essa aqui é a Capilla San Sebastián. A outra, ó, totalmente diferente. Essa aqui é a Capela de San Cecílio. Essa outra já é a Capela de San Blas. Essa aqui é a Capela da Virgem de la Antigua. Olha que magnífico isso, gente. Esse aqui é a Plaza de Santa Ana e aquele ali é o Tribunal Superior de Justiça de Andalucia. Aqui a gente vai agora no Palácio dos Olvidados, que traduzindo fica o Palácio dos Esquecidos. Para resumir, esse Palácio dos Olvidados é uma espécie de museu que tem os objetos utilizados nas torturas lá, nas coisas da Inquisição. O cara pisou na bola, prende a mão, os 2 pés e tem que sentar isso daí. Isso aqui ia rosqueando, sentando no crânio. Veja, a imagem mostra mais ou menos como seria.
a roda de despedaçar pessoas. O que que faz? Bota a pessoa presa de um jeito que quando a roda vai quebrando perna, braço, tudo, né? Bizarro. Isso aqui é de enfiar ou na boca, ou na vagina, ou no ânus. Na boca, eles enfiavam em quem pregava contra a religião, né? E no ânus, para os homossexuais. Isso aqui entra, vai rosqueando, isso vai abrindo dentro do intestino da pessoa, cruz, credo. E na vagina das mulheres, aquelas que eram acusadas de relações com demônios ou os familiares de demônios. Rapaz, a Idade Média era sinistra, cara. Tá vendo esse negócio com essa pontinha aqui? O que você acha que era isso aqui? Pra que você acha? Olha lá, enfia no ânus do cara um avançado sistema de cordas, vai puxando o cara pro cara pensar 2 vezes. Se quiser ser homossexual de novo, ele não vai conseguir, porque acabou com... Ou com as mulheres também, cara, aqui, ó. De ser mais pontudo, né? Caraca, bizarro. Aí ficava sentado com peso. Essa jaula aqui, que foi muito usada no século XVIII, era o seguinte: metia o cidadão lá dentro, assim, em pé, tá certo? E deixava o cara lá até morrer de fome. Esse aqui está dizendo que foi um dos mais usados pela Inquisição. O cara, basicamente, ele era pendurado, os braços deles entravam aqui, as 2 mãos para trás, e ele era levantado pelas mãos para trás, desse jeito, tá vendo? E aí deslocava o ombro, clavícula, a merda toda, e às vezes botavam ainda um peso embaixo, pro cara se arrebentar de vez, né, cara? Sinistro. Agora essa aqui é engenhosa. Os caras construíram um touro inteiro de aço, fica ali os carvões, enfia o cidadão ali dentro, fecha ele ali dentro e deixa ele sendo tostado. Agora, a forca todo mundo conhece, né? Aqui, ó, exatamente como eram as forcas. Era alto o negócio, enfiava ali a cabeça do cara e jogava o cara lá de cima. Considerando que a gente viu até agora, a forca era mamão com açúcar. Forca e guilhotina. Perder a cabeça de uma vez sem enforcada era melhor do que essas coisas. Tá vendo esse serrote aqui? Para que você acha que era? Para isso, velho. Rapaz, o cara era serrado de cima para baixo, ao meio, cara, vivo. E aí, meu amigo, o que você achou desses objetos de tortura? É exagero? Algumas pessoas mereceriam passar por isso daí? Enfim, isso tudo sendo feito em nome de Deus. Olha como tá lindo, Amado. Agora tô todo de blanco. Eu sou um espanhol agora. Fresquito. Fresquito não. Fresquito não. Paramos aqui num bar, café, restaurante. Muito legalzinho, cara. Essa amada anda muito animada assim, cara. Ela tá tomando alguma coisa aí, cara. Não é possível. Não tô tomando nada, Amado. Não? Porque dar em Granada é melhor do que dar em casa. A gente está indo para Alhambra, que é tipo, como eu já falei aqui, a parada mais foda da Espanha em termos de ponto turístico, que para você entrar tem que apresentar passaporte e tem que pagar e tem que agendar. É tipo 20 euros por pessoa. Se você não compra com antecedência, você vai acabar comprando num site alternativo a pagar o dobro, tá? O passeio em Alhambra, você vai andar 6 km. Muita subida e muita escada, então esteja preparado. Alhambra foi construído no século XIII por muçulmanos. Inclusive, essa área toda ibérica foi toda conquistada por muçulmanos e depois os católicos vieram reconquistando tudo de fora. Quem construiu Alhambra foi o muçulmano chamado Muhammad I. Depois, Carlos V, já espanhol, os cristianos que eles chamam, construiu um palácio e algumas outras coisas. Mas é uma cidade foi uma cidade autossuficiente. A Alhambra nunca foi conquistada, ela foi entregue, né? Num acordo, porque quando não havia mais saída, os muçulmanos entregaram, mas tinha que manter as características muçulmanas. Inclusive, a gente vai entrar agora, tem um conjunto de labirintos aqui, em corredores, por caso de uma invasão, os soldados conseguirem matar os seus inimigos antes de conseguirem invadir.
Esse aqui era o bairro militar daqui. Cada coisinha dessa era uma casa para um agente militar, muito pequenininha. Isso aqui até em cima, né? É o que sobrou, são as ruínas. 13 casas, 5 armazéns. As casas aqui tinham 2 andares. Aí, não é à toa que isso aqui nunca foi invadido ou conquistado, né? Cara, era uma sucessão de muros enormes, muralhas, né? Com torres defensivas. Então o cara até conseguia passar a primeira, mas não passava a segunda, muito menos a terceira. Sensacional. E as torres, cara, era o sistema de comunicação, né? Imagina, naquela época. Então eles tinham essas torres altas e usavam fogo, fumaça, outros tipos de sinais para que uma torre daqui se comunique com uma torre do outro lado e vá transmitindo a comunicação a longas distâncias. Esse palácio aqui foi construído por Muhammad III, que chegou ao poder depois de envenenar o próprio pai. Ele trouxe uma sobremesa com veneno, matou o Muhammad II, assumiu o governo e construiu esse palácio, que é o palácio mais antigo ainda de pé aqui em Alhambra. Que bacana, esse lugar aqui era onde ficava a plantação, lembrando que Alhambra era uma cidade autônoma, autossuficiente. Então aqui ainda tem, eles reproduziram, né, a maneira como eles cuidavam de hortas na época, né? A forma de irrigação, tá vendo aquilo ali? Eles inundavam aqui de água e aí conseguiam manter uma horta produzindo por muitos e muitos dias mesmo sem chuva. Bonitaço esse jardim, hein? Olha só. E agora a gente está de volta às ruas de Granada. Nessa rua, que é uma rua egípcia. Muita coisa aqui de comida. Tem comida síria, comida egípcia, roupas. Ou seja, o lugar favorito da Patrícia. Nossa, paraíso das lojinhas. Lojinha, ou lojinha. Estamos aqui por dentro das ruas de Granada, indo até uma cueva de Tarantos, uma caverna, um porão, não sei direito como é que se chama aquilo, que é para se assistir um show flamenco. Então era 900 metros do hotel, estamos caminhando aqui. Olha a Alhambra lá, ó. A gente estava andando aquilo lá dentro. Agora a gente está por fora aqui em Granada. Rapaz, tudo aqui anda pra caceta. Hoje a gente andou uns 8 km de dia. Bom que você sai daqui em forma. Se o Edinho tivesse aqui, ele ia dizer o quê? Uma merda. Arrumamos praticamente uma taberna medieval para jantarmos hoje. Paramos aqui porque era a única que tinha. E ela tá aí tirando um chopp medieval pra gente. Experiência completa. O negócio tá movimentado aqui. Olha a fila para assistir a apresentação do Flamengo. Turistada toda compareceu em peso para assistir o show do Flamengo. E essas tábuas aqui, no caso essa é a Los Tarantos, tem 1 bilhão delas, tá, cara? Só procurar na internet, vai ter, se um dia você vier para qualquer lugar da Espanha, qualquer cidade da Espanha, vai ter uma tábua ou várias tábuas de flamenco. Eles chamam de cueva. Cueva é esse salão que fica meio enterrado, né? As pessoas vão todas sentadas aqui ao redor e a dança flamenco acontece nesse tablado aqui.
aí, gostaram do dia de hoje? Gostaram do show flamenco? Muito bueno. La Coroa, 250 anos, tocando castanhola, bom demais, né? Agora vamos dormir. de Brasil? Brasileiro. Brasileño, muito bem. Agora vamos dormir, amanhã a gente pega a estrada, bora. Acabou de quebrar ali o caminhão de lixo, quebrou, não passa nada, não sobe, não desce. Sem previsão. O taxista falou que é melhor a gente tentar ir andando, meia hora andando, cara. Só que aí, 00:07. Puta que me pariu. Todo castigo pra cor não é pouco. Aí 00:00 nas quebradas de Granada.